Boa tarde, a paz de Cristo. Irmã Roberta Lirol, nossa missionária, a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos aqueles que estão com a gente aí na live. E a gente vai continuar meditando na palavra de Deus, né? E um dos motivos que a gente se reúne e que a gente medita e que a gente ora, primeiramente é porque Deus ele é digno de toda adoração, toda honra, toda glória, né? Então é bom a gente estar sempre buscando conhecê-lo mais, se aproximar dele, faz bem. Segundo, que faz bem para a saúde. Sabia que a palavra de Deus ela até alonga a vida? Ter contato com o Criador alonga a vida. Jesus, quando ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? E que ele veio para trazer vida, ele estava falando de vida espiritual, claro, né? Porque vida sem ser espiritual também não é vida, é morte, né? Estar longe do Criador é um tipo de morte. E vida material sem ele não tem sentido. Mas ele também estava falando sobre vida aqui, vida física. E a ciência, ela de forma alguma, a ciência é inimiga do cristão. Durante muito tempo as pessoas sempre pregaram, porque a ciência, né? Não, a gente não pode acreditar na ciência, a gente tem que acreditar na palavra de Deus. Mas em nenhum momento, se a gente for buscar as descobertas científicas, a gente vai ver que em nenhum momento a ciência apaga aquilo que a Bíblia está dizendo, não. Por contrário, ela evidencia, ela corrobora aquilo que a palavra de Deus diz. Cada vez que o homem se aprofunda mais, procura mais conhecer o universo, a Terra, o cientista assim, descobre que tem realmente um Criador por trás de tudo isso. E as palavras de Jesus se comprovam. Quanto mais, se o homem ele começou a se aprofundar na ciência com o intuito de apagar os ensinos de cristãos ou os ensinos da palavra de Deus, acabou dando o efeito reverso. Passaram a ser provas de que Deus realmente existe e de que tudo aquilo que é ensinado, né, por Cristo no cristianismo tem base realmente e a gente pode crer, porque a base científica está lá. E uma delas que eu vim falar hoje, eu vou continuar o estudo de Pedro, mas só para a gente meditar um pouquinho, que essa descoberta me chamou muita atenção. Lá em Mateus 6, de 9 ao 15, Jesus ele fala sobre como é importante comunicar com Deus, né? Orar, como é importante você estar em contato com o Pai, né? Como você tem que chegar em oração. Eu não vou falar exatamente sobre isso, mas que a oração é importante. E oração não é só você falar. A oração é um contato constante, você está comunicando constantemente. O teu espírito está comunicando com o Espírito de Deus. Aí a gente chega aqui, né? E a gente vê aqui uma notícia que tem procedência, tá, gente? Não é fake, não. Que algumas pesquisas realizadas por universidades renomadas como a Harvard e Duke e a Mayo Clinic, né? Foram aqui algumas pesquisas foram feitas e foi divulgado o seguinte, que elas mostraram que a prática regular de oração ou meditação, olha a importância de meditar, né? E meditar em coisas que valem a pena, né? No caso, a palavra de Deus, como não? Elas têm essa prática de orar e meditar, né? Essas práticas têm impactos profundos no corpo e na mente humana. Olha que interessante. E foi comprovado, né? Que essas práticas, elas ajudam a longevidade do ser humano. Então, indivíduos foram pesquisados, indivíduos que mantêm uma vida espiritual, uma vida de oração ativa, eles costumam viver mais. Que coisa interessante, né? Do que aqueles que não têm fé, que não praticam nada, de uma forma, em alguma só fé, né? Que não tem nenhuma prática regular espiritual. Aí tem uma explicação, porque a oração altera fisicamente o cérebro e a neurociência já comprovou por meio de exames de imagem de ressonância magnética. Olha só a ciência, né? Corroborando o que Jesus já falou lá atrás, né? E outros profetas, né? Até mesmo Davi, ele orava e meditava na palavra, ele se sentia melhor, ele se sentia disposto para continuar, né? Para vencer as batalhas. Você pegar os salmos são orações, são louvores, né? Orações cantadas.
Bom, e aí a gente vai aqui que exames de imagem de ressonância magnética mostraram que nos momentos de oração, regiões cerebrais são ativadas, né, de compaixão, de amor, de empatia, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Gente, que coisa mais linda, que coisa interessante, né? E essas conexões se fortalecem com o tempo, criando um cérebro mais ativo, um cérebro mais resistente, calmo, focado. Olha que coisa interessante. Além disso, a oração reduz drasticamente os níveis de cortisol, que a gente sabe que é um hormônio que é um hormônio que causa estresse, né? Que leva a pessoa a agir, né? Que em excesso ele é negativo. O estresse, né? Claro que, a não ser que você precise, né, agir para salvar alguém, ali é bom que você tenha um nível de tensão, mas assim, se constantemente ele se torna o quê? Esse hormônio em demasia, e o estresse é constante, ele é negativo, ele altera a saúde da pessoa para pior. Bom, e o que mais que a gente vê aqui, né, que eles encontraram? Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui para o estudo, perdão. Saiu aqui. Tem mais algumas coisinhas aqui que eu separei. Além disso, né, de estabilizar, né, os níveis do hormônio de cortisol, né, estabiliza também a pressão arterial e reduz o risco de mais doenças. Olha que interessante, gente. Por isso que oração cura. Orar para receber a cura, até para passar a cura para o outro. Orar com o outro para que a cura venha. E reduz o risco de doenças cardíacas. E são fatores que, se forem controlados, isso beneficia o quê? Para que a pessoa tenha longevidade. Olha que coisa interessante. Ele ainda, aqui o autor aqui do texto, ele diz o seguinte, que nesse mundo que as pessoas estão tão estressadas, correndo para lá e para cá, parar para orar, parar para meditar na palavra de Deus, é como se você estivesse fazendo um reset, não só do seu corpo, né, mas também da sua alma. Então, gente, Jesus já falava isso lá atrás, né? Jesus já estava mostrando isso, e os outros servos de Deus lá atrás já estavam mostrando isso, Deus já estava mostrando isso pra gente, e agora a ciência ela vem a confirmar e vem dar o braço a torcer. E por isso nós estamos nessa tarde, por isso que a gente te convida para estar aqui meditando na palavra de Deus, né? Meditação não é somente você ler, não é somente você ouvir, mas você ouve e você reflete, você ouve e você mastiga ali mentalmente, você ouve e você aplica nas situações da tua vida, refletir, meditar, né? Isso em todos os momentos que for possível, dá uma parada durante o dia, dá uma parada antes de dormir, dá uma parada no momento que você puder dar uma parada, medita e fala com Deus no seu pensamento. Não precisa você, às vezes você não dá um lugar que você não pode, né, falar alto, falar com Deus alto, mas fala em pensamento, porque os teus pensamentos são ouvidos. Você não está seguindo um Deus que ele precisa que você externe, não. É bom que você externize com as suas palavras, sim. Não, isso não impede, porque aí você mesmo está mandando uma mensagem até para o teu cérebro entender, mas se não for possível, dentro da sua mente, o Espírito de Deus, ele vai lá na divisão da tua alma e do teu espírito, ele vai lá no profundo e ele te ouve. Ele ouve aquilo que está no teu pensamento. Eu tenho provas disso, vocês têm provas disso também na vida de vocês. Quantas vezes a gente só pensou e falou com Deus e depois teve a resposta, nem precisou a gente falar palavras, né, audíveis. Que isso não impede que você o fale, mas se não, né, puder, ou se você quiser também falar no seu pensamento, o Senhor sonda o teu pensamento. Por isso que o salmista também dizia, né, sonda-me, Senhor. Sonda os meus pensamentos. Bom, e a gente vai continuar hoje meditando, não só estudando, mas meditando e aplicando mais um pouquinho do que o apóstolo Pedro, ele escreveu, inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus, e lembrando os ensinamentos de Jesus, e também passando os seus ensinamentos. A gente sabe que, né, a gente já está fazendo aqui uma revisão. Olha só, vamos ver se alguém aqui lembra do que a gente tem estudado. Vamos ver, o pessoal está atento. A epístola de Pedro foi escrita, sim, por Pedro, narrando. Mas ele teve uma amanuense. Quem foi o amanuense de Pedro? Alguém lembra? Começa com S. Quem ajudou Pedro a escrever lá?
Silvano. Só uma curiosidade, Silvano. Silvano ajudou, então Pedro, ele era um escriba, e foi mais ou menos, né, a gente sabe que às vezes essas datas podem variar, mas acredita-se que foi escrito no ano de, quem lembra? A Epístola de Pedro, né, primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, aproximadamente no ano de 64 depois de Cristo, né? Isso aí, então, Jesus já tinha subido aos céus há mais ou menos 30 anos, tudo aqui, a estimativa, né, da cronologia varia um pouquinho, mas se acredita por aí, tá? Então, Pedro escreve para quem ele escreveu? Para os novos convertidos, para aqueles que estavam sendo perseguidos pela fé em Cristo, né? Tanto os judeus, mas principalmente os gentios, novos convertidos, que estavam se dispersando, porque estavam fugindo da perseguição. Qual era o imperador da época, quem lembra? Terrível, aquele que disse que os cristãos eram canibais, porque celebravam a Santa Ceia, comiam, né, diziam que estavam, né, comendo a carne e o sangue de Jesus, mas é simbólico, a gente sabe, né, que Jesus, né, estipulou ali para lembrar em memória dele, né, comer o pão e o vinho. Mas quem era então esse imperador que chegou a dizer que os cristãos eram os canibais? Era o imperador, o terrível, que botou fogo em Roma. E ainda disse que foram os cristãos. Nero. Foi na época de Nero. Então, para que Pedro escreve essa epístola? Claro, para orientar, né, para ensinar, para fazer aquilo que Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, né, direciona elas. Ele estava cumprindo o chamado que Jesus tinha feito para ele. Depois que Jesus ressuscitou, chamou ele no cantinho e falou: olha, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, né? E ele estava ali fazendo isso. E ele colocou a vida dele mesmo a prêmio para cumprir aquilo que Jesus mandou ele fazer. Ele chegou a morrer, a gente sabe que Pedro morreu pelo nome do Senhor, né? Então, e ela foi escrita onde? Ela foi escrita, aqui há umas controvérsias aqui. Muitos dizem que pode ser em sentido figurado, espiritual, Babilônia, tá? No sentido espiritual, se referindo a Roma, porque Roma é comparada à Babilônia, por quê? Muitas vezes, né? Pode ser comparada à Babilônia. O que é Babilônia? Na Bíblia, a Babilônia representava o quê? Uma cidade desviada das vontades de Deus, do propósito de Deus, uma cidade que era mãe da idolatria, que fazia tudo aquilo que Deus realmente não queria que fosse feito, né? Então, muitos dizem que quando Pedro diz aqui, ó, no capítulo 5, 13, se você abrir lá em 5:13, 1 Pedro 5:13, o que está dizendo lá, hein? Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, igualmente com meu filho Marcos. Então, Pedro está dizendo que ele estava na Babilônia. Mas será que era a Babilônia, que era, né, a Babilônia realmente ali ao lado do rio Eufrates? A região da Babilônia? Ou será que ele estava em Roma e estava se referindo a Roma como Babilônia por uma analogia, se comparando, né, que é aquela cidade de degradação, né, que a gente sabe que os imperadores se tornaram muitas vezes aquela cidade uma cidade que se gloriava na força do seu império e massacrava o povo de Deus e massacrava o pobre, né, e escravizava. Então, ainda há controvérsia se foi realmente na Babilônia terrena, né, a Babilônia do rio, lá do rio Eufrates, ou se era Babilônia no sentido espiritual aí, uma cidade desviada, e era Roma. Mas, independente disso, a gente sabe que Pedro estava num contexto de muita idolatria, de muita soberba, num contexto de perseguição, e ele escreve para fortalecer os filhos de Deus. E esses filhos de Deus eram os recém-convertidos. E no capítulo 1, do versículo 22, só relembrando o último estudo que a gente acabou não tendo gravado, né? Ele estava o seguinte, mostrando aos filhos de Deus que eles, ao se converterem, eles recebem uma nova identidade. Eles se tornam novas criaturas, tá? É como se houvesse uma modificação do seu DNA espiritual, assim falando, né? Figuradamente falando. Né? Então a gente vai lá no capítulo 1, só para dar uma relembrada, no capítulo 1, no versículo 22, tá? O que diz lá? Eu não vou voltar tudo porque a gente já viu o início, né? Tendo purificado
vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por que que ele chama você a amar? Porque o Deus que você agora tem como pai e que agora o DNA dele está em você, ele é amor. Jesus é amor. Ele foi o maior exemplo de amor que se pode pensar que se já passou nessa terra. Foi Jesus. E aí Pedro fala, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então ele está falando o seguinte, agora você é uma nova criatura, você foi regenerado, você tem uma nova identidade, uma identidade espiritual. E como tem que ser essa identidade espiritual? Olha o que ele diz aqui, né? Que agora ela é uma identidade espiritual que não é mais aquela corrupta, que vai se corromper. O corpo vai se corromper um dia, porque ele vai acabar, né? Mas a sua identidade em Cristo, a sua nova vida em Cristo, não é mais de semente corruptível, é eterna. Então você tem que andar conforme essa tua nova condição. A tua nova condição é o quê? É aquele de filho de um Deus que é amor, e que ele não é um amor que é fingido, ele é um amor, por isso que ele fala, você não tem que amar os outros de forma fingida mais, você vai ter que procurar amar ardentemente. Se você ama a Deus ardentemente, você ama o seu irmão ardentemente. O que quer dizer esse sentido ardentemente, né? Eu não vou pensar mais só em mim, eu vou pensar no meu próximo, eu vou obedecer à lei de Deus, não porque eu tenho medo de ir pro inferno, eu vou obedecer, eu tenho prazer de estar com Cristo, não porque eu tenho medo que ele me castigue, não porque ele vai me jogar um castigo, que ele vai, pesar a mão, porque Deus vai pesar a mão, não é mais nada disso. Até Deus não quer que você se aproxime disso, se você se aproximar dele, pensando que ele vai pesar a mão, ele prefere que você nem se aproxime. É certo? Sério? Porque Deus não é um carrasco. Como é que um Deus que dá o seu próprio filho, né? Claro, ele deu o seu próprio filho e sabia que o filho ia ressuscitar, sabia quem ele estava mandando, mas ele deixa que Jesus venha, ele deixa que Jesus mostre o amor. Como é que esse tipo de Deus, ele vai querer viver lascando o ser humano? Se ele quisesse lascar o ser humano, tinha lascado antes. Precisava nem mandar Jesus lá. Pecou, lascou. Ele lascava, ele acabou de pecar, pum. Vou destruir, não deu certo, destruo e faço logo outro. Acabou. Esses aí já eram. Não. Então, se eu sou cristão, né? É claro que nós nem nos comparamos a esse amor de Deus. Mas essa fagulha do amor de Deus tem que estar em nós, a gente tem que trabalhar isso, porque às vezes a nossa vontade é destruir tudo. A gente fica com tanta raiva, a gente vê tanta injustiça. Não, Senhor, por que o Senhor já não manda logo? Igual o João fez, né? Manda o raio do céu e destrói essa cidade. Manda logo, Senhor. Eu já falei isso, tá, irmão? Eu já falei isso, ele sabe, eu já falei isso. Senhor, por que o Senhor não mandava logo um asteroide, destrói logo essa gente ruim que tá matando? Olha só, se Deus fosse como nós, a gente estava lascado. Ele já tinha mandado mesmo e a gente nem estava aqui para contar a história, porque a gente está junto. Não separou, por isso que o Senhor falou que ele ainda vai separar o joio do trigo. Porque o amor dele é tão ardente que ele quer salvar. Ele quer salvar. Ele está aí esperando salvar. Então é esse amor que vai estar dentro do nosso DNA, da nossa nova identidade espiritual. E esse amor vai nos fazer estar perto dele, não por obrigação, não por medo. Não é ajudar o nosso próximo porque a gente tem que orar, eu tenho que ajudar, eu tenho que orar, eu tenho que suportar. Não, é porque a gente ama a Deus. Né? Vai ser automático. Claro que também vai ser automático no momento que você vai ter aquela ira, vai dizer, por que fulano faz isso se eu fosse o Senhor? Mas ao mesmo tempo, a gente vai deixar que o amor de Deus, né, trabalhe nosso coração e a gente possa estar perdoando, deixando na mão do Criador. A gente vai sendo trabalhado, porque amar é um processo. Não é fácil pra gente que não é perfeito, né? A gente que desviou da essência original. Mas como a gente já tem o nosso novo DNA, né? Nós temos uma nova identidade, então a gente vai passar por esse processo e Deus vai mudando a gente, né? Vai ali, alguns mais demoradamente, outros mais dificilmente, outros mais fáceis. Mas o importante é a gente saber assim, eu ando com Cristo. Não é porque eu tenho medo,
Não é porque é uma obrigação, não é porque eu tenho, senão eu vou pro inferno, não, porque eu tenho que ser bonzinho, não. Porque ele me atrai. Porque ele é bom. Porque olha só, gente, até descobri que amar Jesus faz bem pra tua saúde. Faz bem pro teu cérebro. Faz bem pra você, pro teu coração. Sabe? Meditar, pensar nas coisas de Deus, muda a tua perspectiva de vida. Se a tua perspectiva de vida estava ali destruída, quando você começa a ouvir Jesus, imagina aquelas pessoas sentadas ali no Monte das Oliveiras, tudo, sabe, assim, pessoas que eram muito pobres, às vezes muito desesperadas, cheias de doenças, de problema, perseguidas, né? Uma sociedade machista, opressora, uma sociedade que também era cheia de gente soberba, uma sociedade preconceituosa contra aqueles que tinham problemas físicos, né, que eram limitados, o leproso, o manco, né, queria a distância dessa gente, essa gente era um fardo, muitas vezes tinham que viver isolados, não podiam nem sair, mas Jesus chamava esses e sentava no monte e eles se sentiam acolhidos. Sabe o que é isso? Por isso que eles eram curados. Por isso que só de tocar, nem tocar nele, mas de ouvir, eles saíam curados. Porque o cérebro deles dava uma reversão e o sistema imunológico deles, né, ia lá em cima, eles recebiam a cura. Por quê? Porque o mundo, com a opressão, porque sempre teve. Hoje a opressão que a gente tem é diferente em algumas coisas e semelhante em outras. Semelhante era o quê? Muitos ali, a escória do mundo. Jesus veio para a escória do mundo, para aquelas pessoas que eram, sabe, tidas como o lixo. Eram aqueles que Jesus geralmente sentava no meio deles. Os maiorais, né, os grandes, a elite, algumas vezes chamaram Jesus e tudo, mas era sempre para estar ali, né, tentando pegar ele em alguma coisa e acusar e dizer que ele não... isso aí é falso, tá vendo? É falso profeta lá, tá querendo se julgar filho de Deus. Era para ter uma brecha para poder matá-lo. Mas os que eram, né, o povão, os sofridos, eles seguiam a Jesus porque se atraíam por ele. Claro que eles queriam ser curados, claro, mas eles também sentiam paz quando ouviam a voz de Cristo. Eles sentiam que alguma coisa modificava dentro deles. A mulher do fluxo de sangue só tocou ali. Sabe o que foi aquilo? Saiu virtude. Imagina naquela hora que saiu a virtude de Jesus dele ali e foi para dentro do corpo dela, o que não aconteceu ali naquele organismo? Deu uma virada, uma invertida na situação dela. Imagina como ela não saiu. Por isso que a gente, né, aqui Pedro fala pra gente assumir essa nova forma de viver. Quando você tem uma nova identidade, né, você age de acordo com o quê? O que está lá na sua identidade, né? Você, o nome, você zela pelo seu nome, você trabalha com o seu nome, com o seu gênio, aquilo que você tá ali, né? Tá tudo ali, a sua idade, quando você nasceu, tudo isso tem a ver com aquilo que você é, o seu ser, e você trabalha, né? E você vive de acordo com aquilo que você é, a sua identidade, né? É o que você é o seu ser, é o que você representa, né? Tanto na sua família como para você mesmo. Então agora você vai agir conforme a sua identidade que Deus também imprimiu em você. E aqui o que ele fala, né? Continuando aqui, né? Nós sabemos que, né, como toda a erva, toda secas, o que está falando? Da brevidade da nossa vida, né? Então a sua vida terrena você sabe, né? Mas como cristão, a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Se a palavra vai permanecer para sempre e a palavra te gerou de novo, você também vai ser eterno. Por isso que ele veio trazer vida eterna. Então a gente vai continuar aqui, só dando, né, uma pincelada aqui. Agora capítulo 2. A gente já chegou a ver também alguma coisa do capítulo 2. Quando você, aqui, quando a pessoa aqui, né, que nasceu novamente em Cristo, quando você pensa assim, nascer de novo, né? Quando a pessoa nasce, é um bebê. E o bebê se alimenta de quê? De mocotó? Ele come carne assada? Não, você não vai fazer isso. Ele começa com leite. Então, por isso aqui também, Pedro, ele começa a falar para esses novos convertidos,
Olha o que ele fala aqui, né? Despojando-se, pois, de toda maldade e dolo. Isso era importante eles saberem, porque eles estavam vindo para Cristo ainda tinha muita coisinha, muito carrapicho ainda para ser tirado deles, né? Normal, todos nós passamos por isso, muitos defeitozinhos que Deus vai tirando, vai trabalhando. Então ele fala, aquela maldade, aquela vontade de fazer o mal, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, vai ter que ir saindo de vocês, sai, despoja, deixa isso de lado. E o que vocês têm que desejar agora? Já que vocês têm uma nova vida, vocês nasceram de novo, então, olha o que vocês têm que desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, né? O que é o leite espiritual? É a comida espiritual, é o ensinamento que agora é a base. Leite é a base, depois a pessoa o neném começa a comer coisas mais sólidas conforme ele vai ficando mais forte. E assim estava acontecendo com eles. Eles iam ser alimentados agora com as coisas básicas, mas que são a base para que depois eles funcionem bem. É aqui, sabe qual é a criança, né? É muito importante essa primeira idade, ela ser amamentada devidamente, porque isso tudo vai criar um organismo que mais tarde vai ser mais forte. A criança que mama na mãe, ela tem mais resistência depois. Eu não cheguei a mamar na minha, eu não rejeitei, e depois eu vivia doentinha. Mas olha só, até vivia doentinha depois. Eu não recebi leite, não conseguia, eu não sei porquê, eu não pegava os seios da minha mãe, embora ela me oferecesse. Era uma coisa mesmo da minha de criança, né? Agora, a criança, o leite, qual é o melhor alimento para um ser humano quando ele nasce? Né? Que vai dar aquela sustância pro resto da vida dele, estrutura, né? Para depois ele ser... É o leite materno, tem tudo. Por isso que tá falando aqui, né? Começa aí com leite materno, espiritualmente falando, leite de Deus, né? Da palavra de Deus. E aí deseje e se alimente mesmo. Porque ele vai te dar o quê? Crescimento para a salvação. Tá aqui, ó, continuação. E já que tens a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando a ele, né, como ele, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Chegando a ele. Interessante que Pedro, ele fala muito de pedra, né? Ele tá sempre falando que Jesus é a pedra. Por quê? O nome dele que foi trocado, né? É a pedra. Ele era Simão, né? Deus ouve. E agora o Senhor chega para ele e fala assim, ó, você vai se chamar Petros, né? Pedra. E aí o que é isso? Que a pedra que eu vou colocar a minha igreja, vou começar, né? O meu povo ali sou eu. E você vai estar ali, ó, edificando essa pedra que sou eu, né? Como se Jesus estivesse falando isso para ele. A gente entende em todo o contexto, quem lê a história, né? De Pedro com Jesus, né? E aí ele fala muito disso, né? Ele sempre aponta, ó, a pedra é ele, ó, a pedra angular. Pedro não falou, eu sou a pedra. Algum momento você vê aqui Pedro falando, eu é que sou a pedra, que a igreja vai ser edificada em cima de mim? Em nenhum momento. Ele sempre faz referência. Então não tem desculpa da gente confundir as coisas, gente. Ah, não, Pedro é a pedra que a gente edifica a igreja. Não. A edificação da igreja é Cristo. O motivo de você ser igreja é Cristo. A sua vida tem que estar baseada em Cristo. Embora Pedro, Paulo, Tiago, esses, né, discípulos deixaram coisas preciosas, mas a quem eles estão se referindo? Para quem eles estão apontando? Quem é que eles estão mostrando que a gente tem que seguir? Eles somente? Jesus. Então ele fala toda hora aqui, ó. Pedro fala toda hora. Olha, chegando a ele, a pedra, a rocha. E aí depois nós também somos pedras, né? Porque nós vamos nos juntando a ele, vamos construindo junto com ele. Nós somos aqueles tijolinhos que vão fazendo, né, a construção. Mas ele é a pedra fundamental, ele é o alicerce. É quando você vai construir um prédio, o que sustenta todas as outras paredes, os outros tijolos, né, que vão ser erguidos como paredes, até mesmo as colunas. O que sustenta? É a pedra fundamental. Esse, né, que é o alicerce, os construtores vão saber, os pedreiros vão saber falar melhor que eu, né? O alicerce da casa, né? A pedra que aqui, tanto Pedro se refere à pedra angular. Bom, e a gente vai fechando então aqui. Foi isso que a gente que a gente meditou no último ensino. 1 Pedro 2:9, né? A gente parou depois, a gente foi para 2:11. Vou fechando aqui 2:11, né?
que a gente já falou aqui sobre no 2 até o 9, né? Que fala sobre nós, né? Como nós também somos diante de Deus. Ele faz aqui uma comparação, uma linguagem figurada, que nós somos raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. A gente veio para proclamar as virtudes dele, que ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Gente, quantas coisas negativas a gente ouve durante o dia, né? A gente já ouviu tanta coisa e a gente mesmo já foi menosprezado. Não sei se alguém já chegou pra vocês e já falou assim: você não é nada. Eu já ouvi muito isso. Você não vai servir pra nada, você não vai chegar a lugar nenhum, isso vai dar errado, você não vai conseguir. Eu já ouvi muito isso. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente é criança ou adolescente, né? E eu sou professora e eu entendo muito bem disso e passei por isso. Isso fica impresso no nosso, dentro de nós, no nosso emocional. Ouvir coisa negativa, principalmente quando a gente é mais novinho, mais tarde vai ter uma consequência. Eu passei por isso, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, você é isso, você é aquilo. Só que um dia eu falei assim: Deus me adota. Deus, o Senhor pode ser o meu papai? O Senhor pode ser minha mamãe, meu papai? Eu falei isso pra Deus, sem desmerecer os meus pais terrenos, que eu amo até hoje, mesmo eles já estando em outra vida, mas eu os respeito, sempre vou respeitar e sempre agradeço pela vida deles, porque se foram eles escolhidos para serem meus pais, é porque Deus permitiu e eles têm que ser honrados até o final, e foram honrados até o final. Sempre vou honrar. Mas eu não posso dizer que não ouvi isso. Eu ouvi, a verdade é essa. Não tem problema, Deus já sanou isso e glória a Deus por isso. Não considero como negativo mais, porque Deus veio e reverteu. Ele fez com que aquilo me servisse de tanto ouvir. Eu sempre achava: não vou chegar a lugar nenhum, não vou conseguir, não, blá, blá, blá. Até o momento que Deus começou a dizer: você consegue sim, se você é minha filha, vai, faz, vai. E eu não vou. E vinha as vozes que eu tinha ouvido na minha juventude: você não vai, você não consegue. E do outro lado vinha a voz do Espírito Santo: você é capaz, vai. Mas eu não consigo, faz. Que bom quando a gente ouve a voz do Espírito Santo. Que bom quando a gente não dá ouvido pra voz negativa, né? E até hoje, de vez em quando, vem na sua cabeça também, vem de todos nós. Aí você não vai conseguir. Vem porque este mundo tá cheio de vozes. A Bíblia fala. Mas olha só, como Pedro sabia que eles estavam passando por perseguição. Eles estavam sendo massacrados pelo amor de Cristo. Eles tinham que fugir. Aí Pedro chega pra eles e fala assim: cuidado, vocês estão tudo lascado, perdido. Você não vai... Olha, cuidado, gente. Não, ele chega e fala o seguinte: tudo aquilo de mal que eles ouviram, Pedro vai dar aquela injeção de ânimo no meio de uma luta tremenda. Olha o que ele fala: olha, vocês que estão ouvindo aí que são escravos, que vocês não prestam, que vocês são canibais, que vocês são assassinos, que vocês vão ser jogados aos leões, que vocês estão seguindo uma seita, olha só o que eu vou dizer pra vocês. Ouve isso, olha o que Deus fala a respeito de vocês. Vocês são nação eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Então quando Satanás chegar no teu ouvido e começar: você é um desgraçado, você não vai conseguir, você está perdido, você não vai ser próspero nunca, você não vai chegar, você não vai conseguir. Exatamente. Eu ouvia muita irmã Conceição me falar: minha filha não ouve as coisas negativas. Quando eu estava passando pelo momento mais crítico, ela sempre falava: não ouve isso não, mas eu vou. Não ouve isso não, mas eu vou. Não ouve isso não, filha, não ouve isso não. Né? Meu marido também: não ouve isso não ouve isso não. E aí a gente vai ouvir o que do Espírito Santo? Quando Satanás está chegando para você e fala assim: seu derrotado, seu fracassado. E o Senhor vem e diz assim: você é povo meu. Você é meu eleito. Você é próspero. Ainda que parece que está tudo dando contrário, você é mais do que vencedor. Parece, mas você não está vendo na dimensão espiritual as coisas que estão acontecendo. Você não pode ver ali o futuro. Vai acontecer o melhor. É plano para chegar no melhor. É coisa boa que Deus está traçando. É livramento que Deus está dando. Amém. Glória a Deus. Mas não importa. Sabe? O que Jesus diz é o que importa. E o que ele diz, né? Vós que não eres povo. Vós que não eres povo, mas agora sois de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que lindo, né? Ouvir isso. E aí, essas coisas que ficaram registradas pra gente, gente. É isso que ficou registrado, né? E aí ele manda, mas olha só, mas se você quer ouvir tudo isso, também tem uma coisa. Você tem que andar de acordo com isso. Porque eu posso te falar tudo isso, o Senhor diz aqui, né? Mas se você não se enquadrar pra andar do jeito que eu tô falando, pra você andar, pra que você possa ser isso, você não vai conseguir chegar nisso. Você não vai se manter nisso. Então ele diz o seguinte, em 1 Pedro 2,11, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Vocês estão peregrinos nesse mundo, vocês estão passando por aqui só. Olha, vocês têm que se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tá? Então aquele rancor, aquele ódio, né? Aquela amargura, aquela soberba, tudo isso vocês vão ter que... Porque aí sim vocês vão continuar sendo nação eleita, povo santo, e vocês vão estar com a virtude de Deus. Isso até corrói os ossos. Porque até corrói os ossos, muito bem. Porque traz doença. Porque traz enfermidade espiritual e física. Porque a gente não pode andar com Jesus, porque Jesus era aqui. Eu até falei isso no dia 2 de domingo, né? Imagina Jesus o tempo todo. Seus miseráveis, eu vou meter o chicote em todo mundo. Ele não vivia assim. Ele chegava com amor. Algumas vezes ele se enraveceu, a gente viu algumas vezes, que foi quando ele encontrou os mercenários ali que estavam usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro nas costas do nome do Senhor, né? E os fariseus que se diziam ser uma coisa, se diziam que era de Deus, e estavam ali com hipocrisia, estavam por trás, querendo serem mais santos que os outros, serem luta por poder, né? E não tinha nada, e rejeitando o Messias, não conseguiam ver o que estava óbvio, porque não andavam em santidade realmente, só diziam. Mas com os pobres, os sofridos, os pecadores, ele chegava assim e falava, vocês vão todos pro inferno, vocês não prestam. Não. Ele chegava e dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está enfermo? Crê, a tua fé te salvou. Crê somente. Mas vai e não peques mais. Ele também não passou a mão na cabeça. Falou, vai e continua vivendo a tua vida desregrada. Não peques mais. Era amor. E ao mesmo tempo, correção mais amor, correção mais amor, correção mais amor, né? É isso. E assim, ele fala aqui, através de Pedro, né? O nosso procedimento tem que estar de acordo, porque a gente está no mundo, e o mundo, né? Nós somos passageiros aqui, nós não fazemos parte desse sistema, não podemos mais estar nesse sistema se agora a gente é de Deus. Sujeitar. Vou terminar aqui e a gente continua no próximo domingo, mas eu vou parar aqui com uma coisa assim que às vezes é difícil entender. Sujeitai-vos vós a toda instituição humana por causa do Senhor, ao rei como soberano, as autoridades como enviadas por ele. Mas vem cá, aí a gente para pensar, Nero, aquele carrasco miserável, queria matar todo mundo, um homem que não prestava para nada, um psicopata. A verdade é essa, tô falando que ele era. E aí Pedro diz que tem que se sujeitar às autoridades. Quem era a beleza do imperador da época? É duro, mas... Como enviada por ele? De maneira alguma. Pedro está dizendo que Deus enviou Nero. As pessoas podem confundir. Deus enviou o seguinte, lei e ordem. Autoridade. Ter lei e ordem. Ter uma organização. Ter alguém que administre para que haja uma organização que não haja baderna. Então, a autoridade que Deus constitui é isso. Até porque o regime era para ser teocrático. De forma alguma, Deus mandou escolher rei da terra. Ele, quando o povo pediu um rei, ele falou, mas eu não sou o suficiente? E o povo pede um rei, e eles escolheram Saul. E Deus permitiu, mas não era a vontade soberana dele, não. A vontade soberana era continuar da forma. Ele estabelecia juízes, para manter a ordem. Deus sempre foi um Deus ordeiro. Deus não é bagunçado, não é Deus de oba-oba. Né? Cada um faz o que quer e tira o direito do outro. Isso é coisa de Satanás. Prejudica o outro, isso é coisa que é carnalidade. E Deus já sabendo o coração do homem que é carnal, que sempre vai querer se dar melhor do que o outro, né? A maioria das vezes vai pensar mais em si, vai ter esse tipo de gente. Então Deus estabeleceu, claro, leis, juízes, mas aí veio um homem, né, um povo, e a gente quer um rei. Eles estão pedindo um rei? Ok. Então tá.
E aí escolheram Saul. Mas o que aqui fica Pedro dizendo? Que a gente tem que ser, né, se sujeitar, mas não é sujeitar, né, Deus? Pisa, Nero, mata, Nero, estamos aqui, nós somos seus súditos, você é o rei. Não era isso, não. O que Pedro está dizendo é o seguinte, aqui é o seguinte, que Deus estabeleceu leis e a gente tem que entender que existem leis, a gente pode sair fazendo o que quiser. E se existe autoridade, eu tenho que estar dentro dessa norma, dessa normativa, para que a sociedade possa funcionar. E como é que eu vou obedecer essa lei? Porque eu tenho que honrar aquele que é corrupto, que está lá em cima, como esse aqui, por exemplo, era? Não, porque eu tenho que honrar a Deus. Por isso que ele diz, como ao Senhor, a gente tem que se sujeitar pelo Senhor, não pelo homem em si. Porque se a gente fosse se sujeitar pelo homem em si, não, isso é muita injustiça. São pessoas que muitas vezes têm governantes bons? Sim. Houve governantes bons durante a história? Sim. Mas houve muitos que eram tremendamente maus, destrutivos, como era esse aqui, esse rei destrutivo. Então, como que cargas d'água eu vou me sujeitar a um homem que está destruindo, matando, que está fazendo tudo que não presta, que está sonegando o direito do pobre, da viúva, do órfão, que está fazendo pessoas morrerem porque não está, né, atendendo o direito do povo? Por isso que não é a ele, é a autoridade que Deus constituiu. Ou seja, a lei e a ordem. E não ao homem. Como ele está ali para isso, deveria estar, então a gente não vai se colocar contra ele. A gente não vai guerrear contra ele. Aí entra o quê? A gente tem que se sujeitar a Deus, fazer a coisa que é certa para Deus. E se eu fizer para Deus, eu não vou estar contra as autoridades. Eu vou? Quem não deve, não teme. Se eu não estou fazendo nada que quebre a lei, eu não estou... né, contra a autoridade que está ali, mesmo que ela esteja fazendo 1000 coisas, mas eu não vou me igualar a ela. Se por acaso ela estiver errada, fazendo o errado, eu não vou me igualar a ela, eu vou fazer o que é certo, e aí eu estarei submissa àquela autoridade que deveria, né, estar promovendo a justiça. Eu vou estar debaixo da justiça. Vocês entenderam? Jesus. Então aqui, por isso que ele fala, sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, não por causa deles. Porque alguns são bons, mas outros não. Então, a instituição humana, eu vou me sujeitar porque eu estou me sujeitando a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu estou fazendo certo. E aí, nenhuma lei vai me perseguir. Eu não vou estar infringindo nada, eu não vou dever nada, eu não vou ter medo de nenhuma autoridade. Porque eu estou fazendo aquilo que é o justo. Eu não estou quebrando regras contra o meu próximo. Pra que eu vou ficar fugindo? Por que eu vou ficar me rebelando? Eu não vou me rebelar, eu vou obedecer a Deus. E aí Deus vai exercer a justiça pra mim. Porque quando eu não vou procurar por mim mesmo fazer justiça com as próprias mãos, Deus entra. Certo? Isso não quer dizer que eu não possa, né, recorrer aos meus direitos, mas pela legalidade, não fora da legalidade. Porque senão, se eu quebro leis para fazer a justiça, como é que eu posso, né, com a injustiça promover a justiça? Não. É isso que Pedro está deixando bem claro. A gente vai pelos caminhos que são lícitos, né? E não ilícitos, não destrutivos, né? É isso aqui. Aqui, ó, e no 14 ele diz exatamente isso. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, para o louvor dos que praticam o bem, né? Por quê? Porque a lei era para castigar aquele que está infringindo, que está cortando o direito do próximo, né? E aquele que estiver fazendo bem vai ser louvado, vai estar bem, né? Não vai estar devendo nada, vai estar no certo, né? Vivendo aquilo que tem que viver. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem faz emoldecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. É isso que ele termina aqui. Palavra maravilhosa, porque se você fizer a vontade de Deus, você está fazendo tudo isso sem ser para o homem, mas para o Senhor, e você está cumprindo ali, mas você não está cumprindo por medo, você está cumprindo porque você ama a Deus, e o amor a Deus te leva a isso, não é? E há muitas vezes o amor, você quer fazer até justiça com as próprias mãos, mas o Espírito Santo, se está em você, ele te dá aquela trava, ele te consola, ele te mostra que há esperança, ele te mostra que vai haver justiça, ele trabalha tudo isso, né? Porque imagina se todos nós quiséssemos começar a fazer justiça com as próprias mãos, a gente erra, a gente peca e a gente faz a vontade justamente do outro, né? A gente acaba fazendo mal, em vez de fazer o bem, e aí a gente está fazendo o que Deus não quer que se prolifere, o que o mundo, né, apartado de Deus faz, que é se proliferar
a ira, o ódio, o mal. E a gente não veio para isso. Amém? Então, assim fecha Pedro aqui esse capítulo. Amém? E na semana que vem a gente vai continuar, então, a explicação dessa palavra. Eu vou passar aqui para o pastor Marcelo. A paz do Senhor, todos aqueles que estão aqui na live conosco. Amém? Pastor Marcelo.